Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada de estudos aí de 2016. É a casa cheia, ótimo. A gente espera que essa casa esteja cheia a semana inteira. Então, retornem todos os dias, tragam um amigo, convidem um amigo, né, e ganhem um brinde ao final da semana. Né? Não sei qual é, o Antônio Carlos que vê depois o brinde aí. Bom, o ser humano, ele empreende viagens desde a sua mais remota história. Nós começamos aí, tem registro dos primeiros grupamentos de seres humanos lá na África, e dali o ser já começou a viajar, começou a buscar outros horizontes, fazer caminhadas, buscando novas formas de viver, buscando melhores condições de evolução. Um pouco mais à frente, essas viagens eram empreendidas em camelos, cavalos, caravanas, aí buscando comércio, buscando novas formas de integração com outros povos. Posteriormente vieram as navegações, que se iniciaram no comércio e depois passaram a empreender rumos civilizatórios. Foi através das navegações que começaram as colonizações e que o homem espalhou a civilização ao longo do planeta. Depois vieram as viagens de avião, depois as viagens em naves estelares, fomos até a Lua, mandamos sondas para Marte, para os lugares mais remotos aí do universo. Mas a viagem que é proposta nessa semana é uma viagem diferente. É uma viagem que também nos traz aventuras, surpresas, descobrimentos. Ela é uma viagem, eu diria que para o lugar mais distante do universo, que é para dentro de nós mesmos. Essa viagem ao eu profundo. Então essa é a aventura que a gente vai começar agora, juntamente com a Neiva, com a Nara, com a Adriana, que hoje o tema é estudo do sofrimento. Então nós começaremos por aí essa nossa viagem. Então nós esperamos que ao final da semana nós tenhamos encontrado bons caminhos e boas ferramentas aí para dar continuidade à nossa evolução. Então estão todos convidados aí para essa nossa viagem e vamos começar com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos harmonizar os nossos pensamentos, vamos endereçar as nossas vibrações ao Criador do Universo, a Deus, nosso Pai, agradecendo o Senhor por essa oportunidade maravilhosa de aqui estarmos reunidos em seu nome, em nome de Jesus, podendo estudar à luz dessa doutrina maravilhosa, o autoconhecimento, podendo viajar para dentro de nós e nos conhecer um pouco melhor, para que assim possamos nos aproximar de Ti. Que a Sua luz, Senhor, esteja presente ao longo de toda essa semana, em todos nós que aqui estamos, especialmente nos oradores dessa noite, iluminando os oradores dessa noite, e também aqueles que virão ao longo da semana, e também a nós que estaremos na plateia, que nós possamos, através dessa Sua luz, Senhor, encontrar um caminho para não só compreender os ensinamentos que aqui forem passados, mas poder colocá-los em prática. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Filosofias pessimistas, arbitrárias, religiões arbitrárias, determinaram que a vida é sofrimento, mas na realidade, a vida não é sinônimo de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida como um mecanismo para promover a evolução da criatura. É um mecanismo natural e serve para nós como alavanca para o progresso. Por isso, hoje há um movimento que poderemos dizer histórico para se eliminar o sofrimento da vida da criatura humana, para a criatura humana ser feliz. E a doutrina espírita
tem também este objetivo. O grande objetivo é orientar-nos para o caminho do desenvolvimento moral, com a finalidade de superarmos os sofrimentos e sermos felizes. Porque nós vamos ver, nesse estudo de hoje, que o sofrimento está ligado à sensibilidade de cada ser. Então, não podemos dizer que ele é igual em todas as criaturas. Uma mesma coisa pode ser diferente. E a Neiva vai falar muito bem disso. Então, o Espiritismo vem conclamando o homem ao equilíbrio, ao respeito a Deus, a si mesmo e ao próximo, como meio de se libertar do sofrimento. E ainda convida o homem ao autodescobrimento e à vivência evangélica, para se libertar do sofrimento, para adquirir a saúde integral. E é essa a proposta nossa. No estudo de hoje, durante toda a semana, ver com vocês sobre este assunto. Bom, nós vamos ver, primeiramente, o sofrimento e suas origens. Então, vamos ver primeiro um conceito. O que é, na verdade, o sofrimento? Então, o sofrimento é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Ela está intrinsecamente relacionada ao processo de evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. O amor é a lei do universo, e foi por amor que Deus criou os seres. Então, por que tudo que vive neste mundo, a natureza, os animais, o homem, sofre? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca que o sofrimento ele deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, como uma condição do progresso. Leon Denis faz essa colocação, que é necessário sofrer para adquirir e conquistar, aumentando as radiações psíquicas. Nos animais, o sofrimento já é um trabalho de evolução para o princípio inteligente que existe neles. Eles adquirem, através do sofrimento, os primeiros rudimentos de consciência. Então, o que seria isso? Seria a busca pela sobrevivência, né? Nada vem de graça. Os animais também precisam se defender dos perigos, precisam buscar o seu próprio alimento, precisa satisfazer as suas necessidades. Então, aí já é um princípio de desenvolvimento psíquico, um princípio já do princípio, digamos assim, um início do desenvolvimento do princípio inteligente que existe no animal. E isso é um sofrimento, né? Ele tem que buscar a satisfação das suas necessidades. E assim acontece com o homem também, com o ser humano. Desde as nossas primeiras encarnações e durante as nossas sucessivas encarnações, nós vamos enfrentando algumas experiências, algumas situações que vai nos levando a desenvolver a nossa inteligência. Então, se nós não sofrêssemos e vivêssemos livres de males, nós ficaríamos inertes, passivos, sem conhecimento do bem e do mal, sem o desenvolvimento intelecto moral, nós não evoluiríamos. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas dotados de inteligência e livre-arbítrio. E à medida que nós desenvolvemos a inteligência, nós passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Então, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós desenvolvemos em nós o conceito, né, a sabedoria do bem e do mal, que já está
a lei divina já está impressa lá na nossa consciência, na nossa criação, quando fomos criados simples e ignorantes. E conforme nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade, nós vamos desenvolvendo mais ainda essa noção do bem e do mal, né? E vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. E conforme nós vamos fazendo as nossas escolhas, desenvolvendo, né, as nossas escolhas durante a nossa vida, nós vamos percebendo que esse livre-arbítrio, ele poderá trabalhar tanto em nosso favor, né, favorecendo uma rápida ascensão, ou vai nos levar a uma ascensão mais lenta, dependendo das escolhas que nós fizermos. Se nós fizermos escolhas acertadas, adequadas, de acordo com a lei divina, ou seguindo o mandamento de Jesus, que é não fazerdes ao outro o que não quereríeis que o outro te fizesse, nós vamos ter uma evolução mais em linha reta. Nós vamos evoluir mais rapidamente. Agora, se nós fizermos as nossas escolhas equivocadamente, contrariando essa lei divina, nós vamos retardar a nossa evolução. Por que que nós vamos retardar? Porque nós vamos desviar desse caminho reto. Nós provocaremos desequilíbrios em nós, e desequilíbrios que precisam ser corrigidos, né? Eles precisam de reparação. Os nossos erros precisam ser consertados para que nós consigamos novamente o nosso reequilíbrio para seguirmos adiante. O sofrimento, portanto, é consequência de violações, abusos, onde a lei divina foi desrespeitada e os deveres negligenciados. E o remédio para as imperfeições o sofrimento, digamos assim, é o remédio para as imperfeições do espírito, para as enfermidades da alma. Sem ele, não é possível a cura. O homem não poderia se reajustar, porque seria muito difícil acordar para a realidade superior. A Terra é um mundo próprio para a nossa condição espiritual. Ela, em uma escala de mundos primitivos a celestes, nós estamos muito mais próximo do ponto de partida, né, da primitividade, do que dos celestes. Nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, onde a maioria de nós cometemos deslizes que precisamos reparar para o nosso equilíbrio. Nesse nosso mundo de expiação e provas, nós temos dois tipos de sofrimento. Nós enfrentamos, né, dois tipos. Os sofrimentos podem ser de duas naturezas. Eles podem ser de expiação, eles podem ser de expiação, né, que é quando nós temos que consertar o que nós erramos. Nós temos que fazer o nosso acerto com a lei divina. E ele pode ser também uma prova. Quando nós temos necessidade de aprendermos coisas novas e de demonstrar o que nós já aprendemos. Então, nesse nosso mundo, são essas duas naturezas de sofrimento que nós enfrentamos, ou de expiação ou de provas. As aflições fazem parte do nosso cotidiano o tempo todo, em todos os sentidos. O desconhecimento do que nos aguarda é o que gera a aflição. Como nós estamos, gente, no mundo de expiação e provas, nós sabemos que nós ainda temos em nós muita coisa que precisa ser corrigida, muitos erros que precisam ser reparados. Nós temos consciência disso.
Então, as aflições, elas surgem exatamente porque nós não sabemos o que vem por aí, mas nós sabemos que o que vem também pode ser realmente reajustes, pode ser provas ou expiações de um passado, de encarnações anteriores, que nós temos que reajustar, né? Então, por isso que nós sofremos constantemente, porque nós temos em nós o conhecimento de que nós estamos em um mundo que o sofrimento ainda é necessário. Nós precisamos desse sofrimento para resgatar o nosso passado, né? Para que nós possamos seguir adiante rumo à nossa evolução, rumo à nossa perfeição. Então, até porque nós estamos num mundo de expiação e provas, essas aflições são tão constantes no nosso dia a dia. Ninguém está plenamente seguro com relação ao seu futuro. Mesmo quando nós estamos felizes, às vezes, temos alguns momentos felizes, nós, de um momento para o outro, podemos perder aquilo que nos trouxe felicidade. Nós, às vezes, estamos felizes porque nos casamos. E, de repente, a gente perde a pessoa amada. Nós podemos estar esperando um filho perfeito e, de repente, chega um filho com necessidades especiais. Nós podemos gozar de plena saúde e, de repente, pode vir uma doença difícil, uma doença que, às vezes, requer uma aceitação e uma resignação muito grande, e aí os momentos de felicidade se tornam aflições, né? Então, é importante a gente colocar que essas aflições, elas são inerentes mesmo ao mundo de expiação e provas, e que nós precisamos ainda desse sofrimento, dessas aflições, para podermos seguir adiante, resgatando, reparando os nossos erros do passado. E é importante também fazermos a colocação aqui de que esse sofrimento ele pode ter como causa tanto aspectos da presente encarnação, como reajustes com o nosso passado, de encarnações anteriores. Então, de uma forma ou de outra, esses erros que nós cometemos precisam ser resgatados. É da lei divina que o ser humano receba em si mesmo o que plantou, nesta ou em outras encarnações. A lei de causa e efeito nos mostra que tudo o que fizermos de errado, nesta ou em outras vidas, deve ser reparado. O primeiro passo para essa reparação é o remorso. O remorso é um estado de alma que nos faz remoer o que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e os nossos deslizes com relação à lei natural. Depois que nós passamos pelo remorso, depois que nós sentimos o remorso pelos nossos atos, vem o arrependimento sincero. O arrependimento sincero torna-nos mais humildes e mais obedientes a Deus. Ele nos aproxima mais de Deus. E depois de remoída e arrependida, a falta deve ser reparada, por isso o resgate. Remorso, arrependimento e resgate fecham o ciclo de uma determinada dor, de um determinado sofrimento. Então, a solução para o sofrimento está dentro de nós mesmos, porque implica numa determinação, na mudança de atitude e de comportamento. Então, é o que nós chamamos de transformação. Enquanto nós não nos transformamos, nós não deixaremos o sofrimento para trás. Nós ainda necessitaremos do sofrimento para que ele nos motive, para que ele nos leve adiante, para que a gente não fique estagnado, parado. Então, nós, através desse processo que eu citei, né, do arrependimento, da reparação, todas as provas, elas são resgatadas, reparadas, todas. Não existem provas irreparáveis, por mais graves que elas sejam.
Então, desde que nós nos arrependamos, desde que nós sintamos primeiro o remorso, desde que nós tenhamos realmente um arrependimento sincero e nos propomos a resgatar essa prova, a vivenciar realmente aquela situação que vai fazer com que a gente fique livre daquele compromisso com o passado, nós resgataremos, né? Nós não ficaremos livres, digamos assim, daquela dificuldade que nós enfrentamos. Então, só que sempre elas são reparáveis, todas elas, por mais graves que elas sejam, elas sempre é possível de reparação. Depende da nossa vontade de fazermos essa reparação. Desculpa, tem uma antes aqui, ó. Bom, o Espiritismo nos ensina que todos os nossos sofrimentos estão ligados à lei de ação e reação. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata do problema das aflições, mostrando-nos a sua justiça. Fala-nos das causas atuais e anteriores das aflições. Fala-nos do suicídio, do bem e do mal sofrer, da perda de pessoas amadas, dos tormentos voluntários e da bondade divina. Pois Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixa-nos sempre uma porta aberta ao arrependimento e o ressarcimento da falta cometida. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, o Espírito da Verdade faz a seguinte afirmação: Deus coloca ao lado de cada lágrima o bálsamo que consola. E Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma colocação a respeito da necessidade da aceitação e da resignação perante as situações difíceis que a vida nos coloca. Segundo Kardec, a aceitação é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. É quando a gente realmente aceita aquela prova, aquele sofrimento, como sendo necessário para o nosso crescimento, sem revolta, sem brigarmos com Deus, sem culparmos o outro, né? Mas nos colocando como o principal responsável pelo nosso sofrimento, aceitando, entendendo que aquela dor, aquele sofrimento, é para nos trazer de volta o nosso equilíbrio, o nosso reajuste, e que para que possamos seguir em diante, seguir à frente, sem nada que nos prenda de uma forma negativa ao nosso passado. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma naqueles que ainda se prendem às sensações e fazem suas escolhas pelas ações que causam desequilíbrios. Aí nós temos que conversar um pouquinho e falarmos um pouquinho sobre os nossos interesses imediatos, né? Muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas e as nossas opções levando em consideração aquilo que vai trazer o nosso prazer imediato. Nós não medimos e nem pensamos nas consequências do nosso ato. Aquilo, às vezes, pode nos trazer, sim, naquele momento, a felicidade. Mas, depois, as consequências serão difíceis, né? Trará sofrimento. Então, nós temos que, sempre que fizer as nossas escolhas, pensarmos de forma ética, com um sentimento superior, de escolha superior mesmo, escolhendo aquilo que não vai nos trazer nenhuma consequência negativa. Pode não nos trazer a felicidade imediata que nós queríamos, mas a longo prazo nós seremos muito mais felizes por termos, às vezes, deixado de aproveitar aquele momento que nos traria felicidade, mas que, em troca, nos traria futuramente muito desajuste e muito sofrimento. E quando nós fazemos essas nossas escolhas, às vezes, visando uma situação de satisfação imediata, nós vamos gerando uma desarmonia nas nossas defesas orgânicas. Quando nós contrariamos e, às vezes,
vamos desequilibrando essas leis divinas, nós vamos permitindo uma desarmonia nas nossas defesas e permitindo a invasão de micróbios, de vírus, que trazem as doenças, ou abrindo o campo à instalação das alienações e obsessões cruéis. Então, na verdade, o sofrimento, ele não é imposto por Deus, mas ele é uma escolha de cada um de nós, é uma escolha nossa. São as nossas ações, as nossas escolhas equivocadas que provoca o sofrimento. Agora, a duração desse sofrimento, gente, e a intensidade desse sofrimento, ele está diretamente ligado à estrutura de cada um de nós. A nossa estrutura evolutiva, as nossas resistências morais, características do nosso estágio espiritual. Opa! Quanto maior o grau de evolução, de sensibilidade e de amor, mais capazes somos de ultrapassar o sofrimento, diluindo-o na esperança, na ternura e na certeza de vitórias sobre as aflições. Da mesma forma, nós podemos ampliar o nosso sofrimento, com reações de ira, de violência, de rebeldia e com falta de aceitação. Então, existe o bem e o mal sofrer. Né? O bem sofrer é quando nós entendemos que nós mesmos somos os causadores dos nossos sofrimentos, nós assumimos a nossa responsabilidade perante eles e nós aceitamos o sofrimento como remédio, como a cura. E nós passamos por eles com aceitação, com resignação, sabendo que, na verdade, aquilo é o melhor para nós. Então, esse é o bem sofrer. Agora, qual é o mal sofrer? É quando nós não aceitamos. É quando nós temos as nossas reações de ira, de violência, de rebeldia. Isso é o mal sofrer. E isso só vai trazer mais consequências negativas e mais compromissos para nós. Porque nós vamos estar assumindo um compromisso ainda maior perante as nossas faltas, perante aquilo que nós precisaríamos resgatar. Porque o sofrimento só é eficaz e só traz um resultado bom quando ele é superado com aceitação e com resignação. Com revolta, com rebeldia, com raiva, culpando o outro, nós não vamos nunca superar aquilo ou resgatar aquilo que nós precisamos resgatar. Então, outra tendência que nós temos é de achar que o nosso sofrimento sempre é maior que o do outro, né? A gente sempre está egoisticamente olhando para nós, para o nosso sofrimento. E muitas vezes o nosso sofrimento perante as pessoas que estão do nosso lado, às vezes é pequeno. Mas como a Nara disse no início, na abertura, o sofrimento, ele está ligado realmente à estrutura evolutiva de cada um de nós. Quanto mais força, quanto mais evoluído, mais fé em Deus, mais coragem, menos nós sentimos o sofrimento, menos ele fica difícil de carregar. Né? Então, quanto maior nós tivermos fé em Deus, quanto mais nós tivermos consciência de que o sofrimento nada mais é do que o remédio para a nossa cura, de que o sofrimento é a única forma que nós temos de seguir o progresso, nós não aproveitaremos, digamos assim, o sofrimento como deveríamos aproveitar. Então, nós precisamos ter muita aceitação, resignação e entender que nós somos os verdadeiros causadores das nossas dores. Uma coisa importante que eu gostaria de colocar e de deixar muito claro para vocês é que conforme nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e ampliando a nossa capacidade de escolha através do nosso livre-arbítrio, o sofrimento lá atrás, que era pela simples sobrevivência, através do nosso esforço para a nossa sobrevivência, através do trabalho, ele passa a se associar à dor. Por quê? Porque nós transgredimos as leis divinas.
Então, aí o sofrimento, ele é associado à dor. Nesse aspecto, gente, torna-se necessário nós nos conhecermos nas condições de espírito imortal, em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias. Ou seja, nós estamos num estágio evolutivo e precisamos caminhar frente a essa evolução para atingirmos a nossa perfeição, que talvez seja a maior missão individual de cada um de nós, atingirmos um dia a nossa perfeição moral. Então, nós precisamos entender que o espírito é imortal e que é através dessas experiências reencarnatórias que nós vamos conseguir vencendo todas as nossas dificuldades, galgando cada degrau, passando cada uma das nossas dificuldades, vencendo as nossas dificuldades, que nós vamos chegar um dia na nossa plenitude, né? Vencendo realmente a nossa pequenez e realmente sermos dignos de vivermos num mundo melhor. É importante refletirmos também que o sofrimento resulta do distanciamento do amor e que o amor é o grande e eficaz antídoto do sofrimento. Então, como, gente, resolver a questão do sofrimento? Através do amor. O sofrimento surge quando nós nos afastamos do amor. Então, nós precisamos aprender a amar. Quanto mais nós nos amarmos, e é o verdadeiro amor, amar o nosso semelhante, mais nós nos afastaremos do sofrimento. E algumas vezes, quando nós estamos terminando a nossa luta, na etapa final, os dois surgem simultaneamente, o amor e o sofrimento. Basta nós revisitarmos a nossa história, que nós vamos encontrar vários espíritos que passaram pela Terra e que conseguiram atingir esse grau, né? Que conseguiram passar pelo sofrimento para ser exemplos para nós, mas que esse sofrimento, na verdade, foi um gesto de amor. E o maior exemplo que nós temos dessa situação aqui na Terra foi Jesus, que sofreu o maior dos sofrimentos por amor a nós, para mostrar para nós o verdadeiro caminho. E, para finalizar a minha parte, eu gostaria de deixar uma frase de Jesus que fecha muito bem essa fala. Jesus nos disse: o amor cobre a multidão de pecados. Então, a resposta é o amor. Segundo Joana de Ângeles, o sofrimento, esse ainda é seu, o sofrimento se anula frente ao amor, engrandecendo a ação. Ela não falou, eu falo para ela. A nossa parte é falar sobre uma análise, fazer uma análise dos sofrimentos. Segundo Joana de Ângeles, e relembrando Buda, a criatura humana, a função da criatura humana é vencer o sofrimento, alcançar a felicidade, buscar a felicidade. Então, é uma preocupação constante da criatura. E ele analisa, Buda analisa, que existem 3 formas de sofrimento. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência, que é quando o prazer gera sofrimento, você busca uma coisa, nós vamos explicar, que gera um sofrimento, e o terceiro, o sofrimento resultante dos condicionamentos. Então, a primeira forma, vamos ver, né? O sofrimento do sofrimento. Ele é causado pela dor que ele provoca. Então, é o resultado das aflições que esse sofrimento nos provoca. Por exemplo, a dor, a doença, uma aflição, uma perda, um mal-estar, né, um incômodo que a criatura passa, é um sofrimento que infelicita, que traz a dor, que traz
a gente tem que repetir muitas vezes, esse sofrimento. E ele, então, pode provocar uma exaltação mental, uma exaltação depressiva, né, na criatura humana. Então, se eu tenho uma doença, aquilo me traz dores, me traz incômodos. É o sofrimento do sofrimento que ele diz, né? E apresenta sob o aspecto físico e mental. Então, as doenças são o exemplo vivo desse sofrimento. Por quê? Elas são inevitáveis da existência humana, sobretudo nos estágios mais primitivos da evolução. Quando a Neiva disse que nós estamos mais próximos do primitivismo, nós ainda não caminhamos totalmente em linha reta. Então, nós mesmos provocamos esses sofrimentos com as nossas escolhas inadequadas. Mas, hoje, o diagnóstico, a cirurgia, a habilidade cirúrgica, mesmo a farmacopeia, tem sido rica em alternativas para aliviar os nossos sofrimentos. Então, a gente está com uma dor de cabeça, a gente toma um comprimidinho, alivia. Hoje, as cirurgias, né, oferecem, às vezes, pessoas que estão sofrendo dores e tudo. Hoje tem a recuperação através desses recursos. Mas, apesar de ter contribuído muito para o alívio dos nossos sofrimentos, a doença é o resultado. Temos que entender que ela é resultado do desequilíbrio energético da criatura humana. O que é isso? O espírito é que está doente. Quando a Joana de Ângeles diz que quando nós pensamos, e ela diz que nós temos cerca de 6.000 pensamentos por dia, ela diz assim, quando pensamos, o nosso mecanismo mental, nosso cérebro, produz enzimas. E essas enzimas são carreadas através dos neurônios pelo sistema nervoso central, vão através das glândulas endócrinas se transformando e alcançam o sangue. E alcançando o sangue, elas estabelecem ou formam as imunoglobulinas, que nos defendem das doenças. Olha que interessante. Então, pessoa que pensa no bem, pessoa que tem pensamentos positivos, otimismo, ela está produzindo energias que vão se transformar em imunoglobulinas no sangue e, posteriormente, vão imunizar, vamos dizer assim, a criatura para vamos dizer, a investida virótica, para ficar doente, que proporciona, no caso, a doença. E o contrário é verdadeiro. Pessoas pessimistas, de mau humor, pessoas que estão sempre revoltadas com a vida. O que a Neiva falou? As escolhas. Elas produzem enzimas que vão ser carreadas para o sangue e matam, vamos dizer, ou diminuem a capacidade de defesa do organismo, e é onde nós ficamos doentes. Então, ela diz assim, que sempre a doença é o desequilíbrio energético do corpo, ou melhor, energético do espírito, em razão, ou melhor, é do corpo, mas em razão dessa fragilidade do espírito. E é o que Emmanuel diz, existem doentes e não doenças. As doenças surgem porque o espírito está doente, a alma está doente. Então, a conduta mental das criaturas, no ódio, na violência, na irritabilidade, no ciúme, no rancor, no orgulho, tudo isso vai carrear vibrações deletérias que vão impedir que a pessoa seja saudável. Então, quase sempre, os recursos da medicina, os recursos tradicionais, vão remover os sintomas. Então, eu estou com dor de cabeça, eu tomo remédio, remove a dor de cabeça. Mas o medicamento mata aquele invasor, mas não restitui o equilíbrio. Se a pessoa não se transformar, automaticamente ela vai ficar doente novamente. Ela vai sofrer novamente aquela dor, porque a fonte geradora não foi modificada. Então, vejam que esse é o sofrimento do sofrimento. A pessoa sofre porque ela fez escolhas inadequadas e ali, por esse desequilíbrio espiritual,
criou para o seu organismo a possibilidade desses elementos viróticos que vão trazer a doença. Então, se a criatura evitar ideias pessimistas, procurar ter ações equilibradas, e hoje a gente sabe que crenças absurdas, tudo isso vai impedir que a criatura se equilibre. Então, tudo isso, o contrário, vai possibilitar que ela adquira saúde integral. As causas, portanto, estão sempre no indivíduo mesmo. O que a Neiva falou? É o interior da criatura que vai determinar o seu estado de bem-estar, de saúde, para evitar o sofrimento. E, então, por isso, nós precisamos nos autoexaminar, autoconhecer-nos, para nos libertar do sofrimento, né? Então, esse é o primeiro tipo, né? Nessa análise dos sofrimentos que estamos fazendo. O segundo é o sofrimento da impermanência. O que é isso? É o prazer que gera sofrimento. É a segunda forma de sofrimento que Joana de Ângeles e Buda analisam. Então, sob esse aspecto, o sofrimento está intimamente ligado à ilusão. Há coisas que proporcionam prazer no momento, mas que trazem, no decorrer do tempo, muito sofrimento. O cotidiano tem demonstrado que, às vezes, não compensa uma alegria que depois vai trazer tanto desgosto. E ela dá um exemplo aqui, né? A luta de uma pessoa para comprar um carro último tipo, último modelo, etc. Aí ela se endivida e faz uma conta aí de 5 anos para satisfazer aquele desejo. Então, o que acontece? Passado esse primeiro momento de prazer, porque é um prazer, né? Você ter aquilo que você deseja e almeja, vem as consequências, né? Aí aquela conta que parece que não acaba. É um exemplo que ela dá, né? Então, nesse caso, os valores transcendem a necessidade momentânea. Então, nós temos que ser maduros para fazermos as nossas escolhas diante da vida. Por quê? É o prazer que gera sofrimento. E assim, muitas ilusões da vida. Então, a imaginação estimula a ilusão da posse, né? Móveis, casas, tudo, residência, né? Tudo isso. Passado o prazer, a pessoa vê que aquilo não o plenificou. E ela passa a ter novos desejos. E ainda sofrer com a consequência daquele que é impermanente, podemos dizer. Então, a visão coerente da vida, o pé no chão, como a gente diz, né? Diante da realidade da vida, nos ajuda a criatura a aventurar-se sem riscos. Ou, isso também não quer dizer que a pessoa não deva buscar ser pessimista, não pode fazer nada porque é perigoso, não é isso, né? Essas decisões devem ser tomadas com segurança, com análise, com reflexão. Por quê? Certamente, a fantasia injustificada é que vai trazer o sofrimento, e não a pessoa ter desejos e tentar adquirir aquilo e viver essa situação, né? Mas os mais graves, gente, ainda não são esses. São os vícios, que ela chama de morais e sociais. Por exemplo, um cigarrinho, né? Quem gosta de fumar, ai, que delícia, já não fico sem um cigarrinho. Só que as consequências vão ser danosas, né? Aí problema, pulmão, problema de coração, etc. E a gente tem hoje o câncer comprovado de quem fuma tem uma incidência maior. E a droga, os abusos, a bebida alcoólica, né? Tudo isso, muitas vezes, proporciona prazer, mas em seguida, ou com o tempo, pode trazer muita tristeza e muito sofrimento para as pessoas. Então, é o engano da criatura que desconhece a fragilidade e a impermanência do seu organismo. E, por isso, busca aquele prazer mentiroso que desperta posteriormente grande sofrimento. Então, ninguém, gente, escapa às conjunturas da lei divina. Nós teremos que responder por aquilo que nos é colocado à mão. Então, enfrentar os vícios, podemos afirmar, é poupar-se
de sofrimentos. E os vícios vão aí, né? Temos inúmeros aí, não precisamos citar todos. E a última forma? Então, são duas, né, que nós vimos. Agora, a última forma é o sofrimento... é esse, que eu já citei. É porque eu não passei aqui, marquei e não passei, viu? Distração, fico preocupada. O sofrimento resultante dos condicionamentos, é a última forma. Esse sofrimento, gente, ele é resultante da educação incorreta, da convivência social pouco saudável. Nesse caso, a pessoa possui uma escala de valores que como que a gente diz? Invertida. São pessoas que não valorizam o ético, não se preocupam com o próximo, não se preocupam com o ambiente que vive, não respeitam o outro, não se analisam para ver se aquilo que estão fazendo, pode estar provocando situações de infelicidade. Então, são criaturas que desenvolveram, ou não aprenderam ainda, vamos dizer assim, o bom tom, a gentileza, a indulgência, a benevolência para com o próximo. Então, apresentam-se na sociedade para tirar proveito de tudo, para não considerar o outro próximo, não. Todo mundo faz, eu vou fazer também, né? Que se dane o outro, ele que se vire. Não é? E ainda, essa postura é muito assim, vamos dizer, preconizada ainda no nosso mundo. Bobo daquele que não aproveitou, não fez, o cara errou no troco, azar dele, por que ele não prestou atenção? Então, é falta de princípios éticos. Né? Ele sabe que tem que atravessar na faixa e azar, eu vou passar em cima. Às vezes a pessoa está com um problema de visão. Então, são fatos assim que colocar-se no lugar do outro. São pessoas que não se preocupam com isso. Por isso que ela diz que a convivência social inadequada, educação incorreta. Então, a pessoa fica condicionada a uma atitude, vamos dizer, até assim, muito vulgar, muito inadequada na sociedade, né? Por isso que a educação calcada em valores ético-morais, que estimule o dever, a responsabilidade, que ainda promova na pessoa o sentido do dever, o reconhecimento do outro, do próximo, porque somos seres gregários, não vivemos sozinhos. Tudo isso ajuda a pessoa a estar em equilíbrio, porque senão ela sofrerá as consequências de tudo isso. Ela terá que aprender com a dor. A gente fala sofrimento não no sentido assim, é ruim, tem que sofrer. Não. São mecanismos da natureza que ajudam o espírito a se desenvolver. Então, enquanto a pessoa não fizer uma reflexão, buscar analisar-se para ver isso, ela experimentará sofrimento resultante desse condicionamento. Então, ela aprende a selecionar o que é útil, o que é agradável, o que é saudável, e isso ajudará a conhecer-se e a realizar-se pessoalmente. Certo? Então, são esses os 3 tipos de sofrimento nessa análise dos sofrimentos. Mas existe um caminho para a saúde, né? Primeiramente, nós temos que entender, a Neiva falou, o sofrimento é opção pessoal. Então, não é punição, gente. Se nós conduzirmos a nossa vida com sabedoria, com discernimento, nós não vamos sofrer. Então, ainda, ele surge por causa da nossa falta de desenvolvimento moral. Então, ele é um mecanismo de educação e reeducação diante das leis da vida. E ela vai surgir sempre que for necessário a criatura aprender. Então, o objetivo da lei divina não é punir, é que a criatura aprenda. Do momento que ela aprendeu, ela não precisa sofrer mais, porque ela aprendeu a lição.
mudou, né? Modificou-se, vamos dizer assim. As únicas exceções que se apresentam são os missionários, pessoas que vêm à Terra para auxiliar, para dar a mão a outros que estão passando por sofrimento e dedicam vidas inteiras, existências inteiras, em favor de ajudar a direcionar a vida de outras criaturas. E eles dizem, não, eu não sofri, eu amei. Olha que bonito, gente. São os missionários que vêm nos ensinar, através de sofrimentos, como vencer essas dificuldades. Então, não mais necessitando de dores físicas, morais, nem comprometidos com a ilusão, com a ignorância, nada. Todos eles são criaturas que são exemplo para nós. Então, a saúde, a paz, a alegria resultam dessa lucidez mental, alicerçada por atos corretos. Então, não adianta também só falar, né? Eu sei, eu leio o evangelho, tal, se sair daí e não fizer. Então, é o que nós falamos. É a alegria interior, a lucidez mental, o conhecimento, alicerçado pelas ações, pelos atos que devemos ter na nossa vida para conosco mesmo, para com Deus e para com o nosso próximo. Todavia, nós, enquanto as criaturas não se convencerem de que pensar no bem, agir no bem, sem desvio, debater-se-ão nas malhas do sofrimento. Essa postura comprometida, desequilibrada, é que vai facultar a instalação de doenças e de padecimentos. O espírito, produzindo energias desequilibrantes, transfere para o físico os elementos que alteram a estrutura orgânica, provocando as lesões. E as terapias, evidentemente, ajudam muito. As terapias existem para que nós busquemos e busquemos o alívio, e alcancemos o alívio, né? Todavia, gente, somente os fatores internos, a força interior de cada indivíduo, que é a principal fonte geradora de bem-estar. Então, por isso que nós falamos, de dentro para fora, né? Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento. E Kardec também, nas lições do Evangelho, nas diretrizes dos espíritos superiores, apresentou a caridade como um meio de se alcançar a se evitar o sofrimento, né? Através do trabalho de caridade e alcançar a saúde integral. Então, o amor, que é a expressão mais elevada dos sentimentos, exige de nós a iluminação através da caridade, através do esforço, através da nossa ação no bem, para atingirmos esse estágio. Porque a caridade, o amor, nos conduz à benevolência, à tolerância, ao perdão, e isso é vencer as nossas próprias tendências. Então, a ciência espírita hoje reconhece que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio. A Neiva falou. Então, nós temos que analisar, nos conhecer para conduzir a nossa vida de uma forma mais consciente. E hoje nós estamos vivendo uma época... hoje a ciência já reconhece que não basta tratar apenas o corpo. É necessário tratar o ser humano como um todo. Então, é aquela visão holística da criatura. Não adianta eu tomar o remédio se não houver a modificação. Vamos supor, uma pessoa que bebe, tem um desconforto, tal, e aí toma o remédio, alivia, tal, toma bicarbonato, né? Depois que bebe. E torna a beber. Ele não vai evitar a causa, né, do sofrimento. Então, hoje nós temos, gente, a ciência tem a acupuntura, a cromoterapia, nós temos os tratamentos, a yoga, a meditação, são terapias de grande valor psicológico, né, psicofísico. Ainda temos a homeopatia, a terapia de vidas passadas, as cirurgias mediúnicas, a hipnose, a fitoterapia, a flora medicinal, cristalterapia, todas cooperando para a saúde, o reequilíbrio da criatura e para a diminuição e desaparecimento do sofrimento. São tantas terapias, que maravilha, né? Mas
Apesar de tudo isso, gente, se não houver transformação moral, nós vamos continuar sofrendo. Essa é a grande proposta do amor, é a grande proposta da doutrina espírita e das belas filosofias, né? Sem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia poderá modificar o quadro orgânico, mas não liberará totalmente o indivíduo da doença. E surgirão ao primeiro ensejo novas patologias, porque o campo mental não está equilibrado. E a pessoa torna a ficar doente. No amor em ação e no relembrar de Jesus, não volte a pecar, para que não lhe aconteça nada pior, Jesus dizia isso, né? Alcança-se a cura real. E o sofrimento se dilui, cedendo lugar ao equilíbrio psicobiofísico. Certo? Continuando aqui o nosso trabalho, a gente vai entrar agora no processo de autocura. Curar-se a si mesmo, como o próprio nome diz, né? E reforçando tudo que já foi dito, porque o nosso estudo a gente está falando de um mesmo assunto, que é o sofrimento, então uma coisa vem complementando a outra. Então, o homem pode aumentar ou suavizar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Isso está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 13. Então, gente, a dor, inevitavelmente, vai bater em todas as portas de todas as casas aqui. A gente vive num mundo de provas e expiação. Tá? Mas o que é muito interessante a gente estar olhando é o seguinte, que as características desse sofrimento, ou seja, o tempo que ele vai durar, o mal que ele vai nos causar, as lições que deles vamos tirar, é isso que vai depender de cada indivíduo, é isso que vai fazer a diferença na vida de cada um. E no processo de autocura, funciona da mesma maneira. Então, como eu vejo o sofrimento, é como ele me afeta. E como eu quero a autocura, é como ela vai transformar a minha vida também. Então, o principal a gente está vendo que essa autocura depende de quem? Do próprio ser. Ela é possível para todos? Está ao alcance de todos? Sim, está. Mas depende da escolha que eu faço, para que rumo que eu vou dar para a minha vida. Então, essa capacidade de curar-se, ela é assim, extraordinária dentro do ser humano. Seja para uma cura física, por exemplo, a gente vai e corta um dedo. Ele se restabelece sozinho. Então, a gente tem essa capacidade, e tem a capacidade da cura moral também, que é através da resignação, através do perdão, né, através da transformação moral, que a gente vai alcançar tudo isso. E para a gente conseguir desenvolver esse processo nosso de autocura, tem um primeiro princípio, que é a vontade. O que é isso? A vontade é uma força interior que ela impulsiona o indivíduo a realizar algo na sua vida. A vontade tem uma capacidade assim ilimitada. Só que depende do ser desenvolver essa vontade dentro dele, né, para poder fazer alguma coisa. O homem que é consciente de si, que sabe das características que tem, aonde ele pode chegar, ele percebe que conforme os esforços que ele faz para essa mudança, a força dele cresce, né, nessa vontade para poder realmente tá mudando a vida dele, né? E em relação a tudo isso, se a gente pensar bem agora, por exemplo, existe a vontade, existe a capacidade, mas se o ser não quiser, se a criatura não tiver esse ímpeto, eu quero uma transformação moral, eu quero uma renovação da minha vida, não adianta, ele vai viver estagnado. Às vezes fala, esse problema não passa na minha vida. Mas o que você fez para transformar esse problema na sua vida? Eu conheço pessoas que reclamam de situações há 1 ano, há 2, há 10, há 15 anos. Por quê? Cadê a vontade de mudança? Porque se nós não fizermos algo diferente, a coisa também não se modifica. Então, depende aí da gente dar esse start aí, quer dizer, primeiro eu tenho que querer, depende da vontade, isso é bem importante. Juntamente com a vontade, a gente tem que o quê? Concatenar os pensamentos. Porque a vontade parada, guardadinha numa caixinha, não é capaz de realizar nada também.
Então, o pensamento, gente, é muito importante. E a gente vê assim, ó, que pelas definições espíritas, nós somos formados pelo corpo carnal, pelo perispírito e pelo espírito. A gente se liga ao espírito através do perispírito. Mas como é que, então, é feita a nossa conexão com o plano espiritual? Através do pensamento. Através, né, das configurações específicas que o ser possui. Então, daí, para a gente poder procurar essa autocura, é fundamental a gente conhecer, reconhecer nossos pensamentos e vigiá-los também. Porque muitas vezes a gente cria vários pensamentos, várias ideias que estão equivocadas e que não ajudam a gente a seguir em frente, tá? E o espiritismo, né, quando a gente lê a doutrina de Kardec, todos os outros complementares a ele, eles falam assim, que o pensamento é um elemento nobre. O pensamento, ele funciona para a gente, né? O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Então, o espírito, ele é pensante. O espírito, ele tem essa integração com o plano espiritual. Então, a gente precisa pensar, precisa ter essa vontade, né? Precisa ter esse laboratório de como é que vai ser a minha vida, o que eu quero para ela, para que as nossas mãos, enquanto homens, quando eu falo homem, mulher, todos os seres, né? Então, para que a nossa mão possa executar alguma coisa. Então, é fundamental a gente conhecer esses pensamentos, né? E fundamental aqui também essa frase do Chico, né? Até por uma coincidência a gente passou ela no grupo hoje, né? Fala assim, ó, crê em ti mesmo, age e verás o resultado. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. É uma frase de Chico. Então, eu acho isso fundamental, porque a gente tem a condição, a gente tem a inteligência, a gente tem a vida física, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar o start nesse processo, né? Então, quando a gente dá esse start nesse processo, as coisas vão se movimentar. E o que eu preciso em relação ao pensamento, né, que a gente estava falando lá, só finalizando. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um pensamento positivo, tem que acreditar nas coisas que a gente quer, tem que ter um objetivo na vida, tem que estar fazendo coisas que você gosta, tem que procurar caminhos que te deixem alegre, estar perto de pessoas que te façam bem e, principalmente, estar num meio onde predomine o quê? O pensamento cristão. Porque é daí que a gente vai tirar as virtudes para poder colocar as nossas dificuldades para baixo, para levantar o que a gente tem de melhor dentro da gente, né? Então, juntando a vontade e o pensamento que a gente tem que pôr em prática, outra coisa fundamental nesse processo de autocura é a fé em Deus e a oração. Eu costumo dizer assim, ó, eu gosto bastante dessa figura, porque assim, o que seria a fé em Deus junto com a oração? É como assim, ó, como você se jogar e saber, né, que alguém está lá pronto para lhe segurar. Então, isso é fantástico, gente. Porque uma coisa eu falo assim, ai, meu Deus, o Senhor me ajuda? Então, assim, cadê a fé? Cadê a credibilidade? Não vai acontecer nada, gente. Mas não é porque Deus não quer. Eu não tenho vontade, eu não acreditei, eu não me dispus àquilo, tá? Então, essa fé em Deus, e eu acho a questão da fé é muito legal, porque ela é assim, ó, quando o indivíduo tem fé de verdade, né, quando aquilo acontece com ele tem uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. E ter fé não é falar assim, ó, eu creio. Porque quando a gente fala assim, eu creio, quer dizer que eu acho. Então, assim, eu acho que vai dar certo, eu acho que isso aqui é vermelho, eu acho que está passando tudo certinho. Então, a fé verdadeira é aquela que fala assim, ó, eu sei. Eu sei que Deus está à frente de tudo, que Ele cuida de todos os seus filhos e que Ele está segurando na minha mão nesse momento. E a partir do momento que a gente sabe uma coisa, essa coisa faz parte do nosso ser, faz parte da nossa vida. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que, assim, que a gente deve buscar. Porque eu creio, é como se eu não tivesse certeza. Agora, quando eu sei, é diferente. E a gente pode comparar isso em relação a quando, por exemplo, antes da gente ter um filho. Então, a gente fala assim, eu acho que é legal, eu acho que é bom, eu acho que o amor de pai é bonito, eu acho que o amor de mãe é bonita. Mas quando nasce aquela criaturinha, que você olha para a carinha dele, e você fala assim, agora eu sei o que é gostar de alguém, agora eu sei. Então, isso tem que ser, a fé tem que ser desse jeito, ela tem que fazer
parte verdadeiramente da gente. A gente não pode ser crer, a gente tem que saber que Deus existe, que Ele está segurando a nossa mão e que a gente pode contar com Ele de todas as formas. E como é que a gente vai fazer para falar com Deus? Porque assim, né, Ele não está no Zap Zap, não está no Facebook, né? Então fala, mas como é que eu vou fazer para conseguir essa conexão? É através da oração. E a oração, gente, não precisa ser aquela coisa decorada, uma oração bonita, longa, com palavras bonitas. Não é isso que a gente está visando. A oração é quando a gente consegue assim, elevar o nosso pensamento a Deus, né? Abrir o nosso coração, expor os nossos sentimentos e sentir que a resposta vem de encontro com a gente. Isso é muito legal, é muito forte. Por quê? A gente sempre assim, meu Deus, me ajuda, né? Mas quando você vai orar, você fala assim, eu quero estar mais tranquilo, eu quero estar mais preparado, eu quero me conectar com a espiritualidade. Aí a gente eleva o pensamento por uns instantezinhos, que seja assim, Deus, socorro, Deus, eu preciso de você. O que acontece com essa energia? A gente imediatamente faz essa conexão. Então, eu levo as minhas tristezas, eu levo as minhas dificuldades, eu levo os meus problemas, mas eu recebo uma carga gigantesca de energia para ter fé no futuro, para renovar minhas atitudes, para mudar meus hábitos. E aí, quando essa força dessa oração vem na minha vida, aí a gente tem força para quê? Para ter a vontade, para ter o pensamento e para colocar em prática essa transformação. Então, é fundamental a fé em Deus e o poder da oração. Isso muda a vida da gente. Não é que pode, isso muda a vida da gente, quando ela sai lá do fundo da nossa alma, né? E essa fé é muito importante que a gente acredite na gente também. Porque não adianta só eu acreditar em Deus. Eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz de ser melhor a cada dia, a cada momento, a cada situação que eu estou vivendo. Então, essa fé tem que ser em mim, em Deus, em primeiro lugar, mas na minha pessoa, na capacidade que Deus me deu de buscar esse caminho, de fazer uma coisa diferente, tá? E aí, a gente está falando de autocura, né? Então, quer dizer, eu preciso desses paliativos para que essa cura possa começar a acontecer na nossa vida, né? Então, tudo isso, para cada um, vai funcionar de um jeito. Mas, de uma maneira geral, é um caminho que todos podem usar para encontrar o seu próprio caminho, né? E essa cura pode acontecer e trazer para a gente isso. Então, quando a gente fala assim também, né? Tem uma passagem de Emmanuel no livro Oração e Cura, que ele faz um lembrete para a gente, que as meninas já comentaram, né? Então, fala assim, lembremos-nos, né, que as lesões e chagas, frustrações e defeitos e dificuldades da minha existência são remédios da alma que nós pedimos na farmácia de Deus. Tá? E os remédios de Deus não são punitivos, eles são reparadores e são educadores, porque Deus quer que a gente aprenda, Ele não quer que a gente sofra. Só que a gente é cabeça dura e acaba escolhendo o caminho mais difícil, né, para aprender as coisas, né? Mas o objetivo de Deus não é que nós sejamos seres sofredores, e sim que nós possamos aprender a lição e nos tornarmos diferentes, trazermos uma coisa diferente para a nossa vida. E aqui o que é muito importante, gente, a gente lembrar, elas já falaram, eu vou reforçar. A cura só vai se dar de uma forma duradoura, de uma forma verdadeira, se a gente corrigir e mudar nossas posições atuais. Porque se do jeito que eu estou não está dando plenamente certo, alguma coisa tem que ser modificada. Então, eu tenho que encontrar isso. E o que é interessante? Adianta, que nem a Nara falou, adianta a gente ficar tomando remedinhos? Não, eu tenho que ir na causa. Eu tenho que achar a causa das minhas dores, a causa dos meus sofrimentos. Porque a partir do momento que eu conseguir trabalhar as causas, eu vou diluir o efeito que isso faz na minha vida. Então, a gente tem que ter coragem de olhar para a própria situação, de olhar para a sua vivência, de olhar para o seu marido, de olhar para o seu filho, de olhar para os seus vícios, de olhar para o seu orgulho, de olhar para a sua falta de compromisso e reconhecer a causa do seu sofrimento, para trazer essa transformação verdadeira para a sua vida. E não adianta achar também que vai ser do dia para a noite. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu serei outra. É impossível. Vai ser uma mudança gradativa. Por exemplo, eu tenho 41 anos. Eu sou assim. Eu não quero ser assim para sempre, mas eu não vou ser uma Adriana perfeita amanhã. Eu vou demorar um tempo,
né, para poder estar renovando isso dentro de mim, para trazer uma essência um pouco melhor, para que as coisas aconteçam de uma forma mais positiva, né? Então, os milagres aqui não existem, né? Não são assim, depende de esforço, de dedicação, tá? É uma coisa bastante importante. Se a gente está trabalhando a autocura, se a gente está lidando com isso, qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer? A gente quer ser feliz. Porque se eu quero me livrar do sofrimento, é porque eu quero ser feliz. Então, se eu busquei a autocura, que é o poder de curar a mim mesmo, eu vou chegar onde? Na libertação do sofrimento, tá? É possível? É. Está distante ainda da nossa realidade? Está. Mas não é impossível. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, assim, ó, muito legal que eu estava lendo o Livro dos Espíritos, a questão 779. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e nem da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social, né? Então, é o que a gente está falando. O sofrimento não é igual para todo mundo, a autocura não é igual para todo mundo, e a libertação do sofrimento também não vai ser igual para todo mundo. Cada um vai ter seu tempo, vai ter o seu problema específico, vai ter a sua cura necessária. Então, a gente precisa entender isso também. E eu vejo aqui que um dos principais caminhos para o processo de libertação do sofrimento é o perdão e o auto-perdão. Porque a autocura, tudo isso que a gente está vendo, sem o perdão e sem o auto-perdão, gente, não vai acontecer. Então, é do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 1. É um texto que é tirado do Evangelho de São Mateus. Eu peguei só um trechinho, porque acho que todo mundo conhece bastante isso, a gente não precisa ficar repetindo. Então, Pedro chegou e perguntou, né, para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7? Aí Jesus lhe responde, né, não lhe digo até 7, lhe digo 70 vezes 7. É lógico que aqui não é para a gente pensar em fazer conta, não é isso que a gente quer. Mas o que a gente tem que pensar? Em trabalhar essa questão do perdão. E esses dias eu estava estudando, e foi até numa palestra do Divaldo que eu vi esse pedaço aqui que eu vou comentar com vocês, que eu me encantei muito, eu achei isso esplêndido desse jeito que ele coloca. A gente fala às vezes do perdão, a pessoa vai, te magoa, você fala, tá bom, tá perdoado. Mas eu não quero mais saber daquela pessoa. Não, tá perdoado, mas para mim não serve mais, né? Pode acontecer isso? Pode. Cada um tem lá a sua medida, a gente não tem o direito de estar julgando ninguém. Mas o primeiro ponto que eu queria estar ressaltando aqui é a seguinte, na visão teológica, inclusive na visão espírita, o perdão é o esquecimento do mal que o outro nos causou. Tá? Então, a gente preconiza isso. Tem um outro ponto, que isso vem mais da área da psicologia, que eu achei muito interessante, que fala assim, que o perdão, ele também é você não devolver o mal que o outro lhe fez. Então, se a gente juntar as duas coisas, são visões diferentes, não são? Um me fala assim, não devolva o mal que o outro lhe fez, que inclusive vem de encontro com o que Jesus prega. Faça ao outro o que você quer que o outro lhe faça, e não faça ao outro o que você não quer que o outro lhe faça. Então, bate com a fala de Jesus. E o perdão das ofensas, que ele também prega isso para a gente, né? Então, o que eu acho muito interessante? Então, ele fala assim, só o esquecimento não basta, porque às vezes a gente fala que esqueceu, mas não quer nem olhar na cara da pessoa. Então, quer dizer, até onde aquilo realmente eu perdoei, mas você tem vontade que a outra pessoa se dê mal, você tem vontade que a outra pessoa seja infeliz, você tem vontade que a outra pessoa quebre a cara e você possa rir do infortúnio dela lá na frente. Então, o perdão tem que ser um conjunto de coisas, né? Então, ele fala assim, que o perdão, na visão psicológica profunda, ele é dar o direito ao outro de ser como ele é. E é dar ao direito a gente também de ser como estamos. E lembrar que eu não vou conseguir modificar a outra pessoa, porque o que eu estou falando para ele é apenas uma proposta, é apenas uma sugestão, e que, de repente, ele não está sintonizado com aquilo e não vai servir para a pessoa. Mas se eu estou buscando ser feliz, se eu quero um caminho diferente para mim, eu tenho obrigação de tentar ser melhor do que eu sou nesse momento. Então, isso é fundamental, né?
E agora a questão do esquecimento, foi essa parte que eu gostei muito, que o Divaldo estava falando. Gente, esquecimento é uma coisa de memória, é fisiológico. Então, além de tudo, por exemplo, a gente aprende a ler, né? Aí você vai andar de carro, eu não quero ler. A gente consegue esquecer de ler um cartaz, esquecer de ler uma notícia, alguma coisa? Não consegue. Às vezes você escuta uma musiquinha chata, lá que você nem gosta. Gente, aquela música fica o dia inteiro na sua cabeça. Então, assim, você escutou, você captou, aprendeu, é fisiológico, está na memória. Então, muitas vezes, as coisas que a gente viveu, um transtorno, uma dificuldade, um problema, a gente vai esquecer, sim. Só que, a princípio, ele é muito mais fisiológico, está muito vivo na sua memória, está ali latente, né? Então, toda hora aquela coisa vem. Então, isso que eu achei legal. E o que assim, a visão teológica propõe? Esquecimento das ofensas, mas tem hora que não é possível, né? Então, aí quando é que eu vou conseguir esquecer isso, né? E lembrar disso, ó, não devolver o mal para o outro depende de mim. Agora, o esquecer depende da minha memória. Então, eu vou ter que trabalhar a minha memória para que aquilo se apague dentro de mim. Agora, não revidar, não ter inveja, não querer que o outro sofra para eu poder rir da cara dele, isso depende de mim. Então, eu achei isso muito legal. Eu achei um ponto assim fundamental, né? E esse ponto assim é super interessante. E continuando aqui nessa parte do perdão, essa aqui quando a gente tem que perdoar o outro. Mas muitas vezes nós somos os causadores do mal da outra pessoa. Seja alguém que a gente prejudicou financeiramente, alguém que a gente deu um calote, uma pessoa que a gente não foi muito sincera, alguém que a gente tratou mal, né? E aí ele questiona a gente no seguinte sentido, né? Você é culpado por tal coisa. Então, essa é uma visão que a gente tem que começar a mudar. Quando eu me sinto culpado por alguma coisa, eu me autopuno. Só que eu não tenho, na maioria das vezes, a disposição de uma atitude positiva para ir lá e retratar a minha atitude. Agora, quando eu me sinto responsável por alguma situação, o que é eu ser responsável? Eu reconhecer, né, que aquele meu ato, eu ter consciência que eu tenho que responder pelos meus atos. Então, essa é a diferença. Quando eu me sinto culpado, eu simplesmente me autopuno. E muitas vezes não faço o que tem que ser feito para reparar a situação. Agora, a partir do momento que eu me reconheço responsável, aí eu vou trabalhar para reparar aquela atitude que eu fiz. Então, só a culpa não resolve. A gente tem que partir para o lado da responsabilidade, para o lado do entendimento, né, que a gente vai se transformar. Então, quando eu sou responsável, eu me reabilito. Agora, quando eu sou culpado, eu apenas me autopuno. Então, qual a opção que eu quero? O que eu quero para a minha vida, né? Isso é um ponto bastante importante. Outra coisa bem legal que eu estava vendo é a questão da gente trabalhar no bem, que vem complementando a questão de trabalhar o perdão e tudo mais, né? Tem uma frase da Joana que ela fala assim: trabalhe no bem e o bem lhe fará bem. Então, aqui tem uma pequena historinha que é para a gente entender aonde a gente quer chegar aqui, né? Tinha um pesquisador da alma humana e ele queria saber o que ia no íntimo de cada pessoa. E ele observou várias situações e, depois de muito observar, ele parou diante de um edifício bem grande, né, bem bonito, estava sendo construído. Aí ele ficou algum tempo, analisou tudo mais, chegou num trabalhador e falou assim: você pode me falar o que você está fazendo? O trabalhador, bastante irritado, estava com uma carriola cheia de pedras na mão e respondeu: você não está vendo que eu estou carregando pedras? E continuou seu trabalho. Ele seguiu à frente, deu alguns passos, abordou outro trabalhador, que estava fazendo a mesma coisa, empurrando uma carriola cheia de pedras, né? E perguntou para esse trabalhador: você pode me falar o que você está fazendo? Esse trabalhador respondeu para ele assim: ora, estou trabalhando, afinal eu preciso manter o meu sustento e o da minha família. Aí ele deu mais alguns passos, observou outras pessoas e parou um outro trabalhador fazendo a mesma pergunta. O trabalhador, muito solícito, muito educado, colocou o carrinho no chão, parou, olhou bem para ele e falou assim: olha, meu amigo, você não está vendo que eu estou ajudando a construir esse lindo edifício? Né?
Então, isso vem para quê? Para mostrar para a gente o quanto as situações da vida são vistas de uma maneira diferente por todas as pessoas. Então, um estava só carregando pedra, um estava trabalhando pelo sustento e o outro estava grato pela oportunidade de estar construindo um lindo edifício, né? Então, isso acontece na nossa vida, acontece com as coisas positivas, com as coisas negativas, né? E é onde vai fazer a diferença de tudo isso. E o que é o trabalhar no bem? Por que eu cheguei aqui? Trabalhar no bem, de primeira, a gente vê como obrigação. É quase o carregar as pedras. A gente vai por obrigação, eu não estou fazendo nada, minha consciência está me cobrando, né? Mas depois, com o decorrer do tempo, a gente descobre tanto benefício para a gente, né? Porque assim, é tanto para a gente, que a gente acaba a servir por prazer. Aí a gente vê a grandiosidade daquilo e o tanto que aquilo pode transformar a nossa vida, né? Então, o trabalhar no bem é a gente enxergar aquela oportunidade pelos olhos do terceiro trabalhador. A gente saber que aquilo ali, você está fazendo uma coisa pelo bem do próximo, pelo seu bem. Isso vai modificar a nossa vida, né? E quando a gente está assim, outra coisa, gente, o momento é agora. Não adianta a gente esperar não ter nenhum problema, não adianta a gente esperar que a gente esteja preparado, que a gente seja muito sábio, que a gente tenha muito conhecimento, porque quando a gente se dispõe a trabalhar, mesmo que as mãos estejam vazias, né, que a gente ache que elas estão vazias, o trabalho bate à nossa porta e o preparo vem junto como acréscimo. Então, não tenham medo. Isso faz diferença para a gente e para o outro. E, com isso, a gente conhece também as dificuldades que o outro tem. Porque, às vezes, eu acho que o meu problema é o fim do mundo. Quando eu vou ver a realidade das outras pessoas, gente, a gente leva cada susto. A gente vê cada situação. Não que não tenhamos problemas, mas tem gente que carrega muito mais pedras que a gente. E, nessa oportunidade de você trabalhar no bem, a gente consegue ver isso na pele. Então, faz diferença, vale a pena. Viu? A gente poder estar olhando isso, né? E o trabalhar no bem também tem uma questão aqui importante. Não é só trabalhar para o outro. O trabalhar no bem também pode ser trabalhar para mim mesmo, né? Mas como assim? Tem horas que a gente não precisa se ajudar um pouco, né? E o que eu estava pensando esses dias que eu achei interessante? Como é que a gente faz para conseguir ajudar a nós mesmos? Gente, tem um amigo querido. Ele chega e conta um problema para você. Seja financeiro, seja emocional, seja no trabalho, de qualquer ordem. O que a gente faz com esse amigo? A primeira coisa é a gente arrumar um monte de solução para o problema dele. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, tem isso aqui que você pode fazer. Se for muito grave, de tudo, a gente olha para ele e fala assim, olha, eu não posso fazer nada, mas você pode ter certeza que eu vou rezar por você. Eu vou pôr você lá no meu grupo de oração. Então, o que eu estava pensando? Se a gente está vivendo uma situação de intenso sofrimento, vamos fazer de conta que o problema é de um amigo. Dá um passo atrás, se distancia da situação, respira fundo e pensa, é para o meu amigo querido. Que conselho que eu vou dar para ele? Quais atitudes ele pode tomar? O que ele pode fazer? Porque não é isso que eu faria para um amigo? Então, se distancia da situação. Imagina que é um caso de um amigo querido. Não põe nome nesse amigo. Então, primeira coisa, se distancia da situação. É difícil, mas não é impossível. E funciona. Então, vamos tentar. Aí depois você vai o quê? Vai analisar o problema de fora, como se o problema realmente fosse do seu amigo. Você tenta olhar com um pouco de distância dele, né? E o que a gente faz quando é para um amigo? A gente organiza um plano. Você vai em tal lugar, eu vou te levar em tal lugar, você resolve, a gente fala com fulano, a gente tem um plano de ação. Então, aí a partir desse momento, gente, depois que a gente consegue fazer isso, aí sim é hora da gente agir. Porque quando a gente está muito envolvido, está emergido naquele problema, a gente sai quebrando a cabeça. A gente faz coisa errada, conversa com a pessoa errada, acaba aumentando o problema que você tem. E por quê? Falta de planejamento. Então, se você consegue, olha com distância, vê quais as sugestões, analisa o problema e faz um plano. Até porque, quando a gente tem um plano de ação, você tem uma meta a percorrer, você tem um rumo para seguir. Isso faz diferença na vida da gente. Então, a gente pode se ajudar também. A gente também pode trabalhar no bem para o nosso próprio caminho, para a nossa própria vida. A gente pode não resolver tudo, mas a gente tem aí, de repente, uma primeira resposta, tá? Então, depois disso, a gente pode seguir, né? E
assim, já aqui chegando no finalzinho, né? A questão do amor. Eu queria, antes de falar do amor aqui, porque a gente já falou várias vezes também, vocês já pensaram, né? Eu queria umas respostas aqui da plateia, né? O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? O que nós viemos fazer aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? O que vocês acham que nós viemos fazer aqui? Aprender, evoluir, o que mais? Crescer, né? Tudo isso está certo, gente, né? Aprender, evoluir, crescer, se modificar, tudo isso vem de encontro à nossa vida, à transformação, né? Só que aqui é muito engraçado, a gente estuda isso em Kardec, a gente vê um monte de coisa, né? Só que o principal objetivo da nossa vida, gente, sabe por que a gente quer evoluir, que a gente quer aprender, que a gente quer pagar nossas dívidas, que a gente quer acertar tudo? Porque o principal e primeiro ensinamento de Jesus, a gente não segue. Que é amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E ao próximo como a si mesmo. Então, nós viemos aqui para aprender a amar. A gente não sabe amar. E se a gente soubesse amar, a gente não precisava de nada disso. Não teria dívida para reparar, não teria sofrimento, não teria esses tropeços que a gente tem. Então, é lógico assim, que tem um aprendizado, tem evolução, mas é isso, a gente tem que aprender a amar. A gente tem que dar um outro rumo para a nossa vida. É isso que a gente tem que buscar. Essa é a finalidade principal das nossas existências, né? E o amor, gente, ele o quê? Ele resume a doutrina de Jesus, né? E o engraçado é que o amor, eu falo assim, ó, ele é proporcional aos sentimentos que a gente tem, né, conforme a nossa evolução de progresso. Por quê? O homem, no geral, lá no início, ele era apenas instinto. Ele evoluiu um pouquinho, mas continuou corrompido, ele passou a ter sensações. Agora, se ele for realmente instruído e purificado, aí sim ele chega no sentimento. E o amor é a essência de todos os sentimentos. É isso que a gente tem que buscar. E é esse amor, é essa diferença na vida da gente que vai fazer com que a gente tenha consciência das nossas mazelas, com que a gente tenha desejo de servir, com que a gente tenha vontade de se melhorar e, de repente, um dia poder falar, não, eu estou aqui para... O que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu estou amando. E aqui, para fechar a nossa conversa aqui, né? Eu gostaria de falar de uma palavrinha, né? Até engraçada, é um termo que é usado muito na física. Então, de tudo isso aqui, esse termo se chama resiliência. A resiliência, gente, é uma capacidade, tratando-se de física, né? É a capacidade que um corpo tem de voltar ao seu normal depois de ter passado por uma deformação elástica, né? O que seria isso? Por exemplo, uma esponja. Aí a gente pega essa esponja, vai umedecê-la, ela dá aquela inchada, né? Mas se você vai lá, espreme ela, tira aquela água, ela volta no estado normal e você continua usando ela várias vezes até um dia que ela fica muito velha. Mas ela tem essa capacidade de se sujar e voltar a ficar limpa, de inflar com a água e voltar no estado normal. O vidro já não tem. Por exemplo, se eu derrubar essa jarra de vidro aqui, o vidro vai se espatifar e eu não vou conseguir fazer ele voltar a ser uma jarra de vidro. Tá? Sem, né, lógico, sem ser o processo de se fazer o vidro, né? Então, não seria possível. Então, e o que é a resiliência, trazendo ela à luz da psicologia, que hoje é um termo assim, que já é bastante usado, bastante conhecido, né? Então, eles falam assim, ó, que a resiliência é a capacidade que a pessoa tem de lidar com os seus problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação, voltando assim ao normal, retomando a sua vida. Porque às vezes a gente sofre muito porque a gente não tem resiliência. Acontece uma dificuldade na nossa vida, a gente, né, entra dentro de uma caverna e não tem força para sair daquilo. Então, a gente precisa dessa resiliência. Vamos trazer isso, um exemplo prático, só para a gente poder finalizar aqui. Por exemplo, uma família perde um filho numa situação trágica, num acidente trágico, por exemplo. Existem famílias
que vão assim, os pais vão adoecer, vão esquecer dos outros filhos, o casamento vai acabar e não vai haver uma possibilidade de continuidade daquela família. Então, não houve resiliência, né? Naquele momento, eles não conseguiram superar aquele obstáculo. Agora, existem outras famílias que vão passar por situações semelhantes e que aquilo lá vai ser motivo para eles montarem uma ONG, para eles trabalharem para que aquilo nunca mais aconteça em outras casas, em outros lares, e eles vão conseguir estimular quem já passou por aquilo, ter força para continuar. Isso é a resiliência. E isso é fundamental na nossa vida, porque a nossa vida tem bastante sofrimento. Mas se nós formos resilientes, tivermos essa capacidade de enfrentar os problemas e voltarmos ao normal, a vida continua. Né? Então, aqui, e se a gente fizer isso tudo com amor, já estou finalizando, né, pelas pessoas, por nós mesmos, nós vamos compreender o motivo pelo qual nós estamos aqui. Tá? Agora eu vou passar o microfone para a Neiva, para ela fazer uma pequena demonstração aqui para a gente poder encerrar, tá? Gente, nós vamos dividir as funções, na verdade, porque eu não vou conseguir falar e segurar o microfone e fazer a experiência. Então, eu vou passar a tarefa de falar para a Você filma ali, por favor. Nós vamos fazer, gente, uma demonstração prática através de uma experiência química para retratar o que nós falamos hoje. Esse copo que ela está mostrando, com esse líquido, representa para nós como se fôssemos um espírito simples e ignorante, conforme fomos criados. Então, a limpeza dessa água, a pureza desta água representa isso. Com as experiências vividas, com os erros, com o não cumprimento da lei, com as experiências inúmeras nas existências, nós vamos nos impregnando de marcas que nos trazem consequências. As experiências vão como que deixando marcas nesse espírito, como ela colocou ali, ó. A cor daquele líquido inicial foi modificado. Então, vejam como o iodo modificou a cor da água. Assim, é a consequência dos nossos atos. Como espíritos simples e ignorantes, estamos límpidos. E, à medida com as experiências, vamos estabelecendo marcas, né? Mas, com o sofrimento, com a reparação, com o aprendizado, o espírito vai atingindo a condição de espírito puro. Então, vem o aprendizado, vem as novas vivências, né? Então, ela colocou um líquido ali que são as experiências e o sofrimento. Observem o que acontece. Olha lá. Mas o espírito atingiu esse estágio. Observem o que acontece. Ela vai colocar o sofrimento novamente, né? É a experiência. Olha lá. O que está acontecendo? Assim o nosso espírito. Atingimos o estado de pureza e não retrocedemos mais. O aprendizado se fixa na criatura. Então, mesmo em contato com o erro, com a tentação, com as tentações, nós não nos contaminamos mais e não erramos mais. Ela é uma mágica, né?